Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão, pós-jogo, Fluminense e Vasco, cara, mais uma derrota. Vasco começou bem o jogo, mas a gente não deu sorte, não foi dessa vez. Vamos falar sobre o jogo, entrevista com Fernando Diniz, vamos assistir a coletiva dele, ver qual é a justificativa dele. E aí depois a gente volta. Cara, assim, sem palavras. Sem palavras. A gente volta logo depois da vinheta. Tamo de volta, Jorginho aqui, canal Meu Vascão. Vamos para a coletiva do Diniz. O Vasco começou bem, cara. O Vasco fez 1-0, cruzamento da direita. João Vitor cabeceou, gol do Vasco. O Vasco estava legal. Continuou mantendo o volume de jogo. Aí logo depois, Ryan mete uma bola no travessão. E aí eu já achando que ia ser a nossa noite. Mas depois o Fluminense dominou o jogo no primeiro tempo. Empataram o jogo. Voltaram melhor no segundo tempo. Depois o Vasco deu uma equilibrada. Cara, um gol lá espiritual lá, cara. O Guga me chuta uma bola de fora da área, um sapato, um pombo sem asa, 2-1, já indo pro finalzinho do jogo. Vamos ver o que o Fernando Diniz tem para justificar. O gol do Fluminense, cara, eu nem comentei, foi contra do Verratti. A gente pensa que o Verratti vai salvar a nossa noite e dessa vez ele fez contra. Vamos ver o que o Diniz fala. Vamos lá, vamos ouvir. Quinto canal Atenção Vascaínos. Hoje o Vasco não teve o Felipe Coutinho, um meia. Você optou pela escalação do Matheus Carvalho, um volante. Das 5 substituições, você optou por fazer 4. Entrada, além do Adson, tinha o Alex Teixeira, o Garré, o Lloyd, o Jean Davi, opções ofensivas. Não sei se por falta de confiança nessas opções, você optou por jogadores mais defensivos, 2 volantes e um zagueiro. Hoje, as suas substituições foram mais pensando em ganhar o jogo ou em não perder? E por que o desempenho do time hoje foi tão distante do estilo Fernando Diniz, fazendo o torcedor lembrar até mesmo o desempenho que o Vasco tinha com seus últimos treinadores? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a distância, começar pelo final, a distância ela é por conta da falta de tempo mesmo. A gente aprende a jogar assim. Quando vai no jogo tem dificuldade, você vai corrigir o que aconteceu no jogo, que podia ter jogado melhor, podia ter jogado melhor. O Fluminense exerceu uma pressão alta interessante. Se a gente tivesse com mais tempo de trabalho, vocês vão ver que quando tiver coisa parecida a gente vai conseguir sair com mais facilidade. A ausência do Felipe Coutinho, já uma peça que mexe e já compromete um pouco, porque principalmente nessa fase inicial as informações elas são praticamente majoritariamente para os jogadores titulares. Então foi isso, e foi um jogo no primeiro tempo mais equilibrado. No segundo tempo a gente acabou depois com as trocas, quando entrou o Adson e o Lucas Freitas, a gente começou a ter um pouco mais de controle. Aí depois a gente teve que começar a mexer de novo, a gente perdeu um pouco de organização e o Fluminense teve um predomínio, jogou um pouco mais no nosso campo. Em relação às trocas, eu botei, na realidade, eu fiz as trocas, na primeira troca que eu fiz, eu já deixei o time parecido com o que vinha jogando, então não foi uma coisa para perder, mas pelo contrário, não faz parte de mim. Se a gente iniciasse, se precisasse, tinha uma opção de até de recuar o Hugo Moura e botar o Adson, mas a gente fez o primeiro gol, depois o jogo ficou empatado, esperei para ver como é que o time ia se comportar. Mas eu fiz uma troca primeira do zagueiro pelo zagueiro, porque o Luiz ele estava saindo muito à caça, ele estava amarelado já, e também tinha um pouco de receio dele ser expulso. O Lucas Freitas é um jogador um pouco mais experiente, que vinha jogando até então, antes da minha chegada, é um jogador que eu gosto também. E tirei o Matheus Cocão, que também estava amarelado, e botei o Adson.
Então o time ficou com as características já mais ofensivas. E depois eu coloquei o Paulo, nas trocas eu coloquei o Paulinho, e na verdade o Paulinho era para ter entrado no lugar do Nuno Moreira ali. Não era para ter entrado no lugar, ele falou o nome e segundo ele o quarto árbitro entendeu errado. Que a gente ia fechar um pouco mais o meio, ele ia ajudar um pouco mais, que é o lado forte do Fluminense, que é o lado direito, e com liberdade para dar volume no jogo. E aí o Tietê pediu para sair, estava cansado, a gente colocou o esforço, porque tinha saído o Hugo Moura, que não era para ter saído. As trocas foram essas. Boa noite, Diniz. Troca errada, eu sinceramente, eu nunca ouvi falar nisso. É para sair o árbitro de fora ali, o quarto árbitro entende errado e aí sai o outro e ninguém fala nada e fica assim mesmo. Eu não entendi. A outra questão é que eu já achei muito estranho quando começou o jogo com o Cocão, né? O Matheus Carvalho. Eu, sinceramente, eu achava que ele ia colocar o Nuno na posição do Coutinho, que eu acho que seria o mais adequado, e ia colocar uma outra pessoa ali no lugar do Nuno Moreira. Tinham várias opções. Eu não gostei da formação, eu achei travada. Eu achei sim que ele... A pergunta do Sérgio Kind é meio que o que eu pensei também. Eu achei que ele começou o jogo um pouco mais para trás, ele não foi tão ofensivo como ele costuma ser, e assim, essa explicação aí que sai um para entrar outro, não era para ter saído, era para ter saído o Nuno, isso aí eu não engoli não, gente. Isso aí vai dar o que falar. Rodrigo Campos, TV Brasil, Rádio Nacional. Eu sei que você vai falar muito ainda nessa coletiva sobre esse jogo de hoje, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para aprofundar mais um assunto que é de interesse de todo vascaíno, que é o momento do Vasco da Gama. Engana-se quem pensa que o Fernando Diniz estuda futebol dia e noite após ter sido treinador. Não, e eu sou testemunha disso, que eu lembro de você no final da carreira como jogador já estudando táticas de futebol. Por isso que eu fico bem à vontade para te perguntar o seguinte: ao contrário do que diz o presidente Pedrinho, que o Vasco está entre os 8 melhores do futebol brasileiro, 95% das outras pessoas que eu conheço e que conhecem futebol, inclusive cronistas esportivos, dizem que com esse elenco o Vasco vai brigar até o final para não cair, para não passar vergonha. Gostaria de explorar o seu conhecimento e a sua sinceridade para dizer, 25 de dezembro, dia de Natal, você vai agradecer por não cair ou vai lamentar por o Vasco não ter chegado numa situação melhor? Antes dele responder, gente, eu queria fazer essa mesma pergunta para vocês. Eu queria que você escrevesse aqui para mim, para a gente depois fazer uma resenha sobre isso. O que você acha? O Vasco está entre os 8? O Vasco está entre os 12? O Vasco briga para não cair? Ou o Vasco briga na primeira página? Responde isso para mim. Então, não tem promessas do que vai acontecer, mas eu estou nos 5%. Eu não estou no 95% que entende de futebol. Eu acredito no time que eu tenho, a gente vai trabalhar e vai melhorar. Então eu estou nesses 5% que não... Embora eu estudo muito, talvez não conheça tanto, mas eu concordo com o Pedrinho. Não é questão de colocar o time, se é oitavo ou não. Eu não faço muito esse tipo de conta. Mas esse time, o início foi muito bom, foi o jogo do Fortaleza. E hoje a equipe vai aprender a jogar jogo grande. Esses jogadores precisam ganhar confiança, eles precisam saber jogar com a torcida. O que teve de bom hoje foi a torcida. A gente não conseguiu corresponder à torcida. A torcida deu um show aí. Então a gente pede desculpa para a torcida, porque o time no campo não conseguiu ser um espelho da torcida. Mas a gente vai trabalhar muito para que a gente seja o espelho da torcida e que crie uma conexão. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar para isso acontecer. Isso acontecendo, a gente não vai estar lamentando no dia 25 de dezembro, não. Diniz, aqui na sua frente. Eu queria perguntar sobre o Verratti. Estava ouvindo aqui os comentários dos companheiros. O que ele estava fazendo ali na área, aquela hora do gol e tudo, na área do Vasco, porque não era uma bola parada. Qual a sua sensação, o seu sentimento disso? Não, na verdade, o gol foi uma coisa que a gente treinou muito, e o Vasco tomou um gol parecido no Campeonato Carioca. Começou numa origem de bola parada, assim, foi no arremesso lateral.
E o Fluminense tem o hábito de jogar as bolas na área ou colocar num cantinho ali para cruzar a bola na área. Então, no impulso de querer ajudar, ele foi para a área. Mas na hora de defender, ele volta para defender fora da área, que é a posição dele. Mas ele, como o lance, o Arias saiu no meio de 3, 4 jogadores, o time ficou meio desguarnecido, ele teve a intenção, um instinto positivo de tentar preencher a área para a gente não tomar o gol. Então a gente não pode culpar o Verratti por ele estar ali, muito pelo contrário, ele estava ali solidariamente para tentar ajudar. Ele justifica a fatalidade do gol contra do Verratti. Isso aí, gente, isso aí acontece, isso aí é triste, a gente lamenta, mas faz parte do futebol. O cenário é esse, a gente deu esse azar aí. E ele concorda com o Pedrinho em achar que o Vasco briga na primeira parte da tabela. Essa coisa de entre os 8 O próprio Pedrinho, nessa entrevista, eu assisti essa entrevista, ele disse que achava que o Vasco estava entre os 8, mas o resultado pode não condizer com essa conta que ele fez para justificar essa afirmativa, que o Vasco poderia ficar até mais para cima ou um pouco mais para baixo. Então, entre o 6º ali e o 10º colocado. Eu não discordo disso, mas a gente precisa performar. Eu acho que com o Diniz a gente tem essa capacidade, tem essa possibilidade, mas eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Vai ser legal. Diniz, boa noite. Jonatas Santos aqui, canal BTB Esportes. Diniz, queria saber o que você falou ali para o Ryan no primeiro tempo, que o time deu uma melhorada na produção, o Ryan passou a correr mais, agir mais em velocidade e acabou surtindo no gol. Mas também o que mais incomodou você na partida depois que o Vasco sofreu a virada. Obrigado. Não, o Ryan, ele é um dos jogadores do futebol brasileiro, um dos maiores potenciais que a gente tem, não é no Vasco, no futebol brasileiro. Só que ele ainda não sabe colocar para fora, às vezes ele fica numa situação fora do jogo, e desde que eu cheguei aqui, o que eu tenho mais gastado tempo com o Ryan é de colocar ele no jogo, porque ele é um jogador extremamente importante, com um poder de desequilíbrio muito grande. Você vê que ele praticamente não tinha pegado na bola ainda. Ele pegou na bola, fez uma jogada individual, sofreu uma falta, a gente fez o gol. Logo depois a gente fez uma jogada ensaiada, ele quase fez um golaço de fora da área. Aí teve uma outra bola que ele arrastou, sofreu outra falta. Então o Ryan é um jogador que a gente precisa ter bastante cuidado e colocar ele cada vez mais no jogo. Em relação à derrota, eu acho que é o seguinte, a gente não pode tomar... No fundo a gente tomou 2 gols, com o time todo lá atrás, defendendo. Então, nesse lance que o Guga fez o gol segundo gol, a gente estava com o time todo atrás, a gente não pode, com o time todo atrás, deixar um jogador vir com a bola lá de trás e chutar próximo da área sem ter uma abordagem para ele não fazer a finalização. Então, no fundo, os gols que a gente tomou foi extremamente evitáveis, mas muito evitáveis mesmo. Tá? O Fluminense, na minha opinião, jogou um pouco melhor que a gente, mereceu a vitória, mas a gente não pode errar do jeito que a gente errou, principalmente nos 2 gols que a gente tomou. Diniz. Ele admite que o Fluminense jogou um pouco melhor e eu também acho que no total ali foi 60-40. E assim, eu pausei porque ele elogia muito o Ryan e eu queria dizer que eu concordo muito com isso. O Ryan é um jogadoraço. E como eu já disse, o Ryan é um trator, o Ryan é um monstro. E esse menino ainda vai dar muito o que falar. Ainda vai dar muito o que falar. Ele é muito especial, ele joga demais. Se ele soubesse a força que ele tem, e ele está desenvolvendo, ele está aprendendo, ele está descobrindo. E eu espero que ele ainda fique um tempo com a gente, porque... ele vai despontar, e quando despontar, ninguém mais segura o Ryan, não. Ele é muito bola, muito jogador. Aqui, boa noite.
Ainda falando um pouquinho sobre o Ryan, você disse que ele tem potencial, é um jogador que precisa ter cuidado. E aí, logo depois do gol do João Vitor, ele provoca a torcida do Fluminense fazendo um gesto com um sinal de ser. O Fluminense até agora respondeu isso nas redes sociais, mas eu queria que você falasse se você conversou com o Ryan sobre esse gesto e o que você acha dessa atitude dele. Obrigada. Bom, eu não sabia e não concordo. Eu acho que isso é um tipo de gesto que cabe para o torcedor. O torcedor fazer isso, tudo bem. Mas para a gente estar no meio do futebol, a gente não deve fazer. Então o Ryan é um jovem que não tem porquê esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu discordo. E vou falar com ele que não tem necessidade desse tipo de coisa. A gente tem que jogar e respeitar nosso adversário e fazer o melhor possível dentro do campo. E esse tipo de provocação para a torcida é extremamente saudável, mas não é o nosso papel. Érica Matos, do Craques da Rede aqui. Diniz, você costuma dizer que o título não define um campeão e que o futebol deve ser um espaço de crescimento humano. Como sustentar essa visão num cenário como o do futebol brasileiro tão imediatista, especialmente num clube como o Vasco, onde, pela história recente, a ansiedade dos resultados é ainda mais intensa e o placar costuma falar mais alto do que o processo? Isso não muda nada para mim. Isso é uma coisa que vem de fora e você acreditar no crescimento humano das pessoas é a maneira, para mim, mais fácil de se ganhar. Se a gente consegue crescer, que agora tem a diversidade, a gente tem que apostar nas pessoas e crescer, o que está acontecendo. Ninguém vai passar a mão na cabeça e achar que perder é uma coisa minimamente normal, ainda mais do jeito que foi hoje. Então, lidar com o ser humano e se preocupar com o ser humano é isso. É saber agora cobrar, saber absorver o que aconteceu e saber se fortalecer e entregar vitórias para o torcedor. Eu acho que você fazendo isso, você está muito mais perto de ganhar. Aqui, Diniz. João Silva, do canal Colina em Foco. Aqui. Voltando ainda à escalação, você, ao não ter o Coutinho, você troca ali, pelo menos a característica do time, ao colocar o Matheus Carvalho. E aí me chama a atenção ainda um jogador como o Garré, que foi contratado para ser titular, pelo menos essa era a expectativa, e você ainda não ter utilizado ele nos últimos jogos. Eu queria que você explicasse os motivos que fazem ele não performar ainda com você, e se você enxerga ele para jogar no lugar do Coutinho. Qual é a posição dele e o que você tem a falar sobre ele? Então, Obrigado. eu estou aqui praticamente 10 dias, né? E o Garré, no fundo, nesse primeiro momento, eu respeitei o que estava sendo feito. O Garré não é que ele não está jogando comigo, ele não estava jogando antes. Eu vi os últimos jogos do Vasco, ele não tinha praticamente entrado em nenhum jogo. E a opção pelo Matheus, que estava jogando mais, estava treinando mais, participando, entrando em todos os jogos, e o Tietê já jogou nessa posição, inclusive a posição de origem do Tietê é essa posição. Eu achei que o time ia ganhar um pouco mais de consistência, e a gente sem tempo para treinar, e eu não posso responder ainda pelo Garré, porque eu conheço muito pouco do jogador, tanto do Garré, como do Sforza, como do Jean, como do próprio Lloyd. São jogadores que vieram, eu não tenho histórico de jogador, eu conheço mais, assim, desses jogadores que estão no Vasco, conheço mais o Jair, que hoje não foi relacionado, o Paulinho mesmo conheço um pouco mais, e o pouco que eu vi no treino, não teve ninguém que me saltou os olhos para me dar confiança para botar ainda, entendeu? Isso vai acontecer com o tempo, pode ser que o Ré seja o titular a qualquer momento e o melhor jogador do time. Eu preciso do tempo, isso de fato não precisa de tempo para ver. Eu realmente gero expectativa, eu tenho a esperança de que o Diniz potencialize certos jogadores como o Garré e o Sforza, porque eu vejo muito potencial neles e eles ainda não desenvolveram isso aqui no Vasco. Ele está fazendo um trabalho em cima do Lloyd Augusto, que eu acho que ele deveria fazer também em cima do Sforza e do Garré, que eu acho que são jogadores que podem render mais e podem jogar. Boa noite, Diniz. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Você estreou aqui no Rio, né? Você estreou na Argentina, mas veio aqui pro Rio no jogo contra o Fortaleza e fez uma partida elogiável. Acho que todo mundo aqui ficou surpreendido. E o Vasco não está conseguindo de lá para cá manter a consistência desse jogo. E tem na terça-feira um jogo decisivo. Precisa ganhar para continuar Sul-Americano. Como é que você vai lidar com isso? Porque a torcida já está começando a ficar em dúvida. Você mesmo falou, ela compareceu, mas já saiu frustrada. Teve um jogo contra o Operário, teve que decidir nos pênaltis.
que você está identificando nesse time que não consegue manter a consistência e o que fazer para terça-feira trazer a confiança? Então eu peço para vocês ajudarem nisso. Tá? Se a gente fosse fazer um momento reflexivo aqui, tudo isso que a gente está falando no período de praticamente 7 dias, do Fortaleza para hoje de uma semana. Aquilo não era o céu e depois agora não tem inferno nenhum. O jogo foi um jogo que podia ter terminado empatado, podia ter ganho, podia ter perdido como perdeu o jogo de hoje. Esse é um jogo difícil de qualquer jeito. Eu acho que a gente está num processo de crescimento. O Vasco vai crescer. Vai crescer com treinamento, vai crescer fazendo partidas como essa, porque quando tem uma partidas como essa, tem muita coisa para você corrigir. E os jogadores vão aprendendo. E esse é um processo meio que inexorável. Não tem como fazer as coisas. Isso que precisa tempo. Não é um jeito de jogar. É um jeito de saber jogar quando o adversário pressiona mais, quando pressiona menos, quando baixa a confiança, quando você troca uma, 2 peças. Esse é o processo que leva tempo. Encaixar o jeito de jogar, lá na Argentina já tinha sido bom, enquanto Fortaleza foi muito bem. Só que quando você recebe outro tipo de pressão, outro tipo de atmosfera, que você tem que ter uma tendência dos times que eu dirijo de buscar protagonismo no jogo, isso é uma coisa que você vai crescendo ao longo do tempo. E aqui eu acredito muito no potencial do time, os jogadores têm uma taxa de trabalho bastante alta, e a tendência do time é melhorar e melhorar bem. Aqui, professor, aqui, ó, Eduardo Alves, da Vável Brasil. Você, numa das suas respostas anteriores, falou que esse primeiro momento do seu trabalho tem sido focado em informações para o time titular e, muito por isso, teve essa disparidade, por assim dizer, na forma de jogar hoje sem o Coutinho. Na próxima partida, o Vasco não vai ter o Hugo Moura suspenso. E eu queria saber se você já antecipa algum pensamento no sentido de substituir o Hugo. E você falou, desculpa até alongar, mas que você ainda não tem a plena consciência desse elenco, da característica dele. É uma dúvida que surge na torcida. Tem algum jogador que você entenda com a característica próxima do Hugo, de ser esse primeiro volante de ofício? Então, o que eu disse que o time, os jogadores titulares têm, você tem que às vezes priorizar um pouco no espaço mais curto para receber mais informação, mas está todo mundo recebendo informação. Todo mundo sabe que os vídeos que eu passo alongo mais do que o normal, tá? Todo mundo tem uma base de informações boa, mas conforme você joga e treina, você vai adquirindo um pouco mais de entrosamento, que é isso que eu quis dizer quando os jogadores titulares que vão repetindo a escalação, eles têm um pouquinho mais já de base, que fez no jogo, fez no treino, fez no jogo, às vezes vai no jogo, o cara fica à vontade para fazer no jogo, às vezes não fica. Então isso é uma coisa que leva um pouco de tempo. Em relação à substituição agora do Hugo, a gente tem algumas opções, não está definido ainda quem vai iniciar. A gente tem amanhã e depois para pensar sobre isso e escolher o melhor. Então, o que vocês acham do Sforza no lugar do Hugo Moura? Será que o Diniz, com toda essa questão psicológica, com todo esse poder que ele tem de influência, ele não consegue trabalhar o Sforza para o Sforza marcar um pouco mais, para o Sforza correr um pouco mais? Porque o Sforza, ele é bem habilidoso, ele tem uma saída de bola muito boa. Eu acho que dava para ele trabalhar em cima dessa possibilidade. O que vocês acham? Responde aí. Diniz, Bruno Murito aqui do GE. No Brasileirão, são 7 jogos fora de São Januário e só um empate do Vasco. São outras 6 derrotas. Vamos fazer o Vasco melhorar, ser mais competitivo fora do seu estádio. Obrigado. É difícil responder essas coisas. Você tem que trabalhar e o time se impor. É uma coisa que eu nunca tive muita diferença nos times de como joga. O time joga dentro, joga fora. É uma coisa que a gente tem que melhorar em todos os aspectos do jogo. E a vitória vai ser uma consequência daquilo que a gente melhorar. Eu não consigo dividir, embora o Vasco esteja acontecendo isso. É normal, de alguma forma, os mandantes terem um aproveitamento melhor, mas para fazer boas campanhas em campeonatos de pontos corridos, não dá para você ficar dependendo de jogar só em São Januário. Então a gente vai ter que melhorar o time e passar a pontuar fora de casa. Diniz, Thiago Tocha, Vasco Velocidade. O Vasco teve uns primeiros minutos razoáveis, que abriu o placar, depois caiu muito de produção, que o Fluminense comandou o jogo. Por que o Vasco não mantém um certo padrão de jogo durante os 90 minutos? Eu acho que hoje a gente não conseguiu. Contra o Fortaleza, acho que a gente até melhorou do primeiro para o segundo tempo. A gente teve mais chance de gol,
Mas hoje a gente, contra o Operário também foi, embora a gente tenha tomado o gol no final, a gente teve as melhores chances até para fazer o segundo gol do que tomar contra o Operário, mas hoje, de fato, o segundo tempo, a metade do segundo tempo para frente, quando a gente começou a mexer muito na estrutura do time, a gente o Fluminense acabou jogando mais no nosso campo. Eu concordo com você. Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923. Queria falar um pouco da questão emocional. Parece que o time sentiu muito o gol do empate, sofreu uma pressão bastante até o término do primeiro tempo. E no segundo tempo continuou a mesma pressão do Fluminense e o time muito recuado. Não senti dificuldade em relação à questão física, né? Acho que o Adson até entrou bem, correndo, fazendo movimentações. Houve uma questão realmente emocional, psicológica? Você acha que o time se perdeu ao longo desse empate e não conseguiu voltar para a partida, ter o domínio da partida? Foram lances muito esporádicos no segundo tempo? Obrigado. Eu acho que a gente teve um pouco de desencaixe tático, eu acho, o time tem uma ânsia, que é uma característica dos times que eu dirijo, de tirar o time de trás. E para você passar de uma marcação média para uma marcação alta, um time que tem uma boa saída como o Fluminense, às vezes você não encaixa e se você sai de maneira equivocada, você acaba ficando no meio do caminho, como aconteceu algumas vezes, e você fica com uma tendência maior de tomar o gol. Aí o time acabou se acomodando um pouco mais, jogando em linha abaixo, e o Fluminense teve mais domínio. Quando o Adson entrou com o Lucas Freitas, a gente começou a igualar o jogo e até dominar o Fluminense naquele momento. Daqui a pouco a gente tem que fazer outras trocas. E nessas trocas eu acho que a gente taticamente se perdeu e cai um pouco nessa questão que eu disse dos encaixes de marcação para poder subir, para poder não gerar espaço no meio das linhas. Que isso é uma coisa que com o tempo vai ser corrigido, não só para os jogadores que iniciam o jogo como titulares, como os outros que entrarem também. Boa noite. É normal, né, gente? A gente tem que dar um desconto. O trabalho está começando agora e aí tem que dar uma futucada, já tem que mexer, 2 ou 3 alterações, já mudou a forma de jogar. A gente tem que relevar, né? Acendeu o alerta, sim, mas relevar. Não é hora de questionar, de reclamar, não é hora de apontar. Estava assistindo um canal aí do Zangado. Vocês devem saber quem é o Zangado, né? Estava assistindo o canal do Zangado ainda há pouco ali. O cara já estava apontando, já estava chamando, insinuando que o Diniz estava sendo incompetente, já reclamando, questionando isso, questionando aquilo. Acho que o momento não é disso, não. O momento é da gente estar junto. Terça-feira tem um jogo importante pra cacete. A gente vai falar disso daqui a pouco. Não cai nessa pilha não, gente. Tem gente aí muito mal-humorada formando a opinião de vocês. Não cai nessa pilha não. Boa noite, Diniz. Aqui, ó. Boa noite, Matheus Pedro da MP Sport. Durante a partida do Vasco e Operário, houve um momento que o jogador gesticulou em sua direção. Como você avalia a convivência desse trabalho com um atleta de perfil temperamental como o Lloyd? Eu não acho que... Eu falei para vocês já na outra entrevista que eu nem entendi que ele fez um negócio direcionado para mim. Esse é um jogador que precisa de ajuda, a gente vai tentar acolher, ajudá-lo. E eu sou muito tranquilo com um jogador temperamental. Eu trabalhei com um monte de jogador com temperamento forte, diferente, e a minha relação com esse tipo de jogador tende a ser boa. Talvez o exemplo mais emblemático seja o próprio John Kennedy, que vocês conhecem bem, como outros que têm um temperamento diferente. Então eu acho que a gente vai fazer o que for possível para poder ajudar o Lloyd, ele conseguir render bem e criar também uma boa conexão com o torcedor. Diniz, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM, boa noite. Vasco hoje não conseguiu desempenhar como no primeiro tempo, como foi no segundo tempo. A gente viu uma queda, muito por parte do Fluminense pressionar essa saída de bola. A gente viu muitas bolas, né, lançadas ao ataque pelas pontas. Teve até um momento que você chegou a jogar com 4 jogadores no ataque, né, o Nuno, o Rayan, o Verratti e o Adson. Ali lembrando até um esquema parecido que você já dirigiu outras equipes. O que você acha que faltou do entendimento para o time na volta do segundo tempo ali, nessa pressão na saída de bola do Fluminense? E você falou numa resposta anterior sobre adaptação ao elenco e saber o que extrair desses jogadores. Qual é a maior lição que você tira do jogo de hoje? Obrigado. Na verdade, a gente sofreu uma pressão do Fluminense no começo do segundo tempo, muito mais pela insistência em sair jogando curto, que era para alongar muito mais o jogo.
fez uma vez, 2 vezes, está com um pouco de dificuldade, faz a bola longa. O Fluminense acabou ficando pressionando a gente ali, aí virava arremesso lateral pro Fluminense, falta, escanteio. Os 10 primeiros minutos praticamente foi isso. A gente ficou insistindo em sair jogando curto, em vez de tirar o time e alongar, que a gente fez melhor isso no primeiro tempo. A gente variou mais entre sair curto e sair mais longo. A gente tem o Veguete, que sabe disputar bem a bola. Eu acho que os nossos primeiros 10 minutos do jogo, o Fluminense jogou melhor que a gente. Foi mais pela insistência de fazer um jogo curto, que não estava surtindo efeito, e a gente tinha que ter jogado um pouco mais alongado. Em relação, fiz uma pergunta em relação ao elenco, né? Para adaptar, porque você falou também sobre aprender a jogar jogos grandes. O próximo jogo vale a classificação. Não, então, e é isso, a gente vai, eu acho que na terça-feira a gente vai conseguir fazer uma partida melhor que a gente fez hoje. E a gente vai se adaptando. Hoje tem muitas lições, o time tem que sair hoje, aprender o que aconteceu, melhorar bem do que aconteceu hoje. A gente espera na terça-feira, embora tenha pouco tempo, a gente fazer as correções que dá para fazer, principalmente em vídeo, e entregar um rendimento melhor e uma efetividade melhor também. Oi, Diniz. David Sharp, do Antenados da Jogada. Tudo bem? Queria saber de você o que você percebeu, como é que você sentiu essa atmosfera aqui do Maracanã. Você de volta aqui num clássico, torcida mista, né, dividida, e você enfrentando o Fluminense com jogadores que você conhece, vários jogadores que você conhece. Como é que você se sentiu nessa atmosfera? Eu me senti bem. A atmosfera aqui no Maracanã é ótima. Os jogadores, além de jogar em São Januário, principalmente jogar aqui no Maracanã, o jogador tem que gostar. Isso aqui é uma casa do Vasco também, historicamente. Consegue incomodar mais torcida. E eu falo, a torcida foi a melhor parte do Vasco no jogo de hoje. A torcida deu um show mesmo. Veio em maior número e apoiou mais, e a gente tem que entregar mais coisa para a torcida. A gente tem que melhorar, porque a torcida do Vasco merece coisas melhores. Isso é um compromisso que a gente tem que ter. São praticamente 15 milhões, não tem só no estádio, mas tem torcedor do Vasco no mundo inteiro. Então, uma responsabilidade que a gente tem. E a gente tem que fazer mais. A gente vai trabalhar mais e vai entregar coisa melhor. Não, para mim é uma alegria enfrentar o Fluminense, uma honra poder estar aqui de novo no Vasco. E hoje eu estou no Vasco, então tenho que falar das coisas do Vasco. Aqui, Diniz, boa noite, Fernanda Gondim. Queria voltar um pouco no assunto, porque durante a coletiva do Renato, ele falou que, eu acredito que em certo tom de brincadeira, mas que ele defenderia o chute do Guga. Eu queria que você aprofundasse um pouco a análise sobre o gol. Eu concordo com você que deveria ter tido menos espaço, mas que você aprofundasse um pouco mais como se defender melhor desses chutes que vêm de fora da área, e se você concorda com ele que era uma bola defensável para o Léo. Eu acho que o Guga foi muito feliz no chute, e a gente tem um dos maiores goleiros do Brasil, por te responder dessa forma. Como é que é isso aí, cara? O Renato falou que a bola do Guga era defensável. Antiético, né, cara? Bem a cara do Renato isso. Meu Deus, que coisa feia. Vamos para a última. Boa noite, Diniz. João Pedro Faria, do blog Fim de Jogo. Diniz, você chegou no Vasco recentemente, sua 4ª partida como treinador do Cruz Maltino. E eu queria saber de você, o que você já disse que o Vasco precisa melhorar nas últimas perguntas, mas o que você enxergou de pontos positivos durante esses 4 jogos que você gostaria que o Vasco trabalhasse mais para continuar fazendo nas próximas partidas, e o que você enxergou de negativo que você vai trabalhar ainda mais, em especial na parada para a Copa do Mundo de Clubes daqui a 3 partidas? Eu acho que se fosse responder de uma maneira rápida e objetiva, acho que a gente tem que melhorar, ser um time mais consistente, não oscilar tanto, nem de um jogo para o outro e nem dentro da mesma partida. Eu acho que é isso que a gente precisa melhorar. Valeu. Oi, gente. Obrigado. Então, gente, eu tô sem palavras aqui, sabe? Uma coletiva rasa, sem muita explicação, um jogo morno, sem muita explicação. E é isso. É ir pro jogo do Melgar agora na terça-feira para tentar se classificar em segundo, para disputar uma repescagem e voltar a sonhar.
A gente fica aí nesse sábado com esse gostinho de derrota. Perdemos para um rival no Rio que disputa espaço com a gente. Eu estava dizendo mais cedo o quanto seria importante a gente ganhar do Fluminense, mas não deu certo e a gente fica aqui com essa cara de bunda. Fica com Deus, tamo junto. Faça a tua inscrição lá no canal, se você não for inscrito ainda. Deixa o teu comentário, ativa as notificações, ajuda o canal. O canal está começando, recomeçando, né? E eu estou precisando muito, muito da ajuda de vocês para poder dar sequência nesse trabalho, tá, gente? Conto com vocês. Abraço, fui.